Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo no qual nós trataremos sobre o tema inteligência emocional, com base no livro de mesmo nome, do autor Daniel Goleman. O Daniel ele é um autor muito renomado mundo afora, porque ele foi responsável por difundir essa nova visão de inteligência, que nós veremos mais à frente, pelo mundo inteiro. Então, esse vídeo ele está estruturado em três partes principais, sendo a primeira a evolução do cérebro humano, em que nós vamos ver toda a trajetória até o cérebro humano chegar no que ele é hoje, e também o que cada parte do cérebro humano faz, se ela é responsável mais pela parte racional ou se ela é mais responsável pela parte emocional. Em sequência, teremos a parte do QI e inteligência emocional. Nós veremos que não necessariamente o QI é uma coisa oposta à inteligência emocional, mas isso a gente vai ver mais para frente. E também, para relacionar com o tema da nossa disciplina, nós vamos relacionar a inteligência emocional com o ambiente de trabalho e também o ambiente de organização e administração das empresas. Agora, falando sobre o cérebro humano, nós podemos considerar também o sistema nervoso de outras espécies, ainda que esse sistema nervoso não seja muito desenvolvido. Tudo começou com um tronco cerebral, que era uma parte responsável pelo instinto daquela espécie, que realmente queria garantir a sobrevivência daquele organismo. Passados muitos anos, uma nova camada que cobria esse tronco cerebral surgiu. Na nossa figura, ela é representada pela parte vermelha e é chamada de sistema límbico. Ali, junto com o tronco cerebral que era responsável pelo instinto, o sistema límbico ele vai atribuir um pouco de emoção àquele cérebro. Então, isso daí já começa a ser um sistema nervoso mais desenvolvido. Passados muitos anos, uma nova camada cobre o sistema límbico e ela é chamada de neocórtex. Isso daí é no caso do cérebro humano, porque essa é a diferenciação do cérebro humano para os outros primatas não humanos e também para as outras espécies. Porque com o neocórtex, o cérebro humano conseguiu atribuir sentido aos sentimentos, às emoções. Isso é uma característica unicamente humana. E, a partir daí, nós podemos passar a estudar a inteligência emocional, que está totalmente relacionada ao cérebro humano. Agora, nós iniciaremos a parte do nosso vídeo que fala sobre a inteligência emocional, que é o foco tanto do nosso vídeo como do nosso trabalho. A inteligência emocional, ela é caracterizada por esses 5 domínios que a gente representou nesse diagrama, com base no livro do Daniel Goleman e que é baseado na teoria da inteligência emocional que foi desenvolvida pelo Peter Salovey e John Mayer na década de 80. Então, analisando esse diagrama em formato de flor, nós podemos perceber que os domínios não são coisas muito complexas. São até conselhos que até popularmente difundidos, que seria conhecer as próprias emoções, que é você saber o que você sente, ter noção do que você sente, autoconsciência emocional. Saber lidar com as emoções, o que pode ser um pouco difícil para algumas pessoas, e nesse caso, psicólogos são adequados para ajudar nessa meta. A automotivação, que é você ter uma determinação para alcançar alguma meta, algum objetivo, um sonho, coisas do tipo. Reconhecer as emoções dos outros é a empatia, uma ferramenta extremamente importante no cotidiano e também na vida empresarial. E, por último, lidar com os relacionamentos. Esses relacionamentos não são necessariamente conjugais, eles podem ser relacionamentos de trabalho ou relacionamentos curtos que você tem, por exemplo, conversando com uma pessoa no elevador. Bom, com isso, a gente pode relacionar com o QI, que é o quociente de inteligência, alguns testes que são aplicados para supostamente analisar a inteligência, a capacidade de alguém. Desde que a inteligência emocional vem se difundindo mundo afora, o QI vai sendo um pouco fragilizado como a única ferramenta de se analisar a capacidade de alguém. Não é que ele não seja importante, que ele não tenha sua relevância, mas assim, classificar uma pessoa somente pelo QI ou pela capacidade lógico-matemática dela não é uma ferramenta muito precisa. Até porque o próprio Goleman menciona no seu livro
que um estudo de Harvard não encontrou qualquer relação entre o sucesso profissional de alguém e um QI alto, por exemplo. Felizmente, existem algumas escolas que estão percebendo cada vez mais a importância da inteligência emocional, junto ao QI, a uma capacidade lógico-matemática. E elas estão, então, reformulando todo o seu modo de avaliação de comportamento dos alunos, e isso está sendo muito benéfico para uma geração que tem uma mentalidade bem mais saudável, uma saúde mental bem melhor. Com isso, nós encerramos a parte que compara o QI e a inteligência emocional. Agora iremos abordar uma parte importante da inteligência emocional, a tomada de decisões, que Goleman aborda principalmente no capítulo 8, intitulado de A Arte de Viver em Sociedade. Neste capítulo, Goleman destaca como tomar decisões é uma tarefa complexa, que envolve diversos fatores, principalmente nas emoções. Em muitos casos, nossas emoções podem fornecer informações valiosas sobre a nossa percepção de mundo. No entanto, é importante lembrar que nossas emoções nem sempre são confiáveis. Nossas crenças pessoais, nossos preconceitos, nossas ideias de mundo podem interferir na nossa percepção. Além disso, emoções muito intensas como medo, ansiedade e raiva podem afetar diretamente nosso raciocínio lógico e nos levar à tomada de decisões impulsivas. Para tomar decisões melhores, é importante encontrar um equilíbrio entre nossas emoções e nossa capacidade de raciocinar de forma racional e lógica. Goleman também levanta algumas estratégias que podem ajudar a aprimorar nossas habilidades de tomada de decisões emocionais. Por exemplo, a prática de meditação ou as técnicas de relaxamento podem ajudar a acalmar nossas emoções e melhorar nossa capacidade de concentração. Agora iremos relacionar o capítulo A Arte de Viver em Sociedade e a Tomada de Decisões com o Business Model Canvas. Tanto o capítulo quanto o modelo reconhecem a importância das habilidades interpessoais e da inteligência emocional para o sucesso do negócio. Afinal, por mais que os elementos de um modelo de negócio sejam importantes, é preciso que as pessoas envolvidas tenham a capacidade de trabalhar em equipe, de ouvir e compreender as necessidades dos clientes e de manter relacionamentos saudáveis com parceiros e fornecedores. O Business Model Canvas e o capítulo Arte de Viver de Goleman têm em comum a ideia de que habilidades interpessoais e a inteligência emocional são fundamentais para o sucesso em diversos aspectos da vida, incluindo sucesso em negócios. Compreender as emoções dos outros, ter autocontrole, capacidade de trabalhar em equipe são habilidades que podem ser aplicadas tanto na gestão de negócios quanto na construção de relacionamentos saudáveis e significativos. A inteligência emocional, como nós já vimos, é um campo muito amplo e aplicável em várias partes da sociedade, e não seria diferente no ambiente do trabalho. Analisando esse âmbito laboral, o que nós encontramos? Alguns chefes que são muito ríspidos com os seus funcionários. Nesses casos, o que acontece? Esses chefes não têm inteligência emocional. Nessa mesma toada, o que nós podemos perceber? Que há a falta de habilidade em passar um feedback de uma maneira positiva, de uma maneira que seja construtiva ao funcionário. Acontecem, às vezes, até de desmoralizar o funcionário, desrespeito sério. O Daniel Goleman, no livro, até elenca alguns elementos que podem ajudar tanto o chefe a dar um feedback de uma maneira satisfatória e também que a pessoa que vai receber o feedback tem que estar aberta a críticas, saber que o trabalho dela pode passar por alteração. Isso é um curso normal de qualquer atividade profissional. Esse cenário de desrespeito extremo aos funcionários vem sendo cada vez menos comum, tanto por causa de uma cobrança maior às corporações, mas também por causa de várias iniciativas que procuram inibir esse tipo de comportamento. Além disso, quando a cobrança é extrema, pode ocorrer um esgotamento emocional, uma sobrecarga tão grande que pode ocasionar a síndrome de burnout, que é um esgotamento emocional total. Então, a mudança de comportamento deve vir tanto por parte dos chefes, na verdade, na maior parte, mas os funcionários também, às vezes, devem estar abertos a receber críticas, apesar de ser um pouco difícil saber lidar com essas emoções que não são tão boas, é uma chave para ter uma boa inteligência emocional. Bom, como eu havia mencionado no slide anterior, existem algumas iniciativas que buscam mapear e reconhecer empresas que promovem um ambiente saudável de trabalho para os seus funcionários.
Uma dessas iniciativas é promovida pela consultoria Great Place to Work. Nessa iniciativa, a empresa que deseja se tornar um bom lugar para trabalhar, essa é a tradução livre do nome da consultoria, a empresa que quer se tornar um Great Place to Work, ela precisa passar por uma série de análises para ser certificada. Essa certificação, essa análise, obviamente, passa pelo quesito do ambiente de trabalho, se é um ambiente saudável, se os funcionários estão felizes naquele trabalho. Bom, como a certificação concedida pela Great Place to Work dura somente 12 meses, a empresa não pode simplesmente melhorar o ambiente de trabalho no período em que ela está sendo analisada e depois deixar isso de lado. Não, ela precisa estar continuamente repensando e remodelando as suas estruturas de subordinação e as suas estruturas hierárquicas. Uma empresa que tem funcionários felizes, com certeza terá funcionários que são mais produtivos e, consequentemente, maior produtividade é maior lucratividade. A própria Great Place to Work menciona em seu site, em sua webpage, que as empresas que possuem essa certificação, que se interessam em obter essa certificação, lucram muitas vezes mais do que aquelas que não se interessam em promover um ambiente bom de trabalho. Muitas empresas grandes corporações com capital aberto em bolsa, são Great Places to Work. Isso mostra o quê? Que as grandes corporações, de um tempo para cá, estão se interessando cada vez mais nesse quesito. Esse planejamento de um bom ambiente de trabalho deve fazer parte, deve ser basal para a governança corporativa de qualquer empresa. Agora, nós falaremos um pouquinho mais sobre as hard skills e as soft skills. Muito utilizados por profissionais de recursos humanos, os termos hard skills e soft skills identificam características específicas de um profissional. Enquanto as hard skills são habilidades técnicas mensuráveis, as soft skills estão relacionadas à inteligência emocional, são subjetivas e dependem dos fatores emocionais construídos ao longo da vida. Para uma avaliação eficaz da presença das habilidades de soft skills nos candidatos durante as entrevistas de emprego, são necessárias perguntas que permitam identificar as características pessoais desejadas. Portanto, os profissionais da área de recursos humanos da empresa devem ser capazes de realizar essas análises, auxiliando na incorporação da inteligência emocional no cotidiano do trabalho. Na obra, Goleman trata de um modelo de inteligência emocional denominado Ciência do Eu, que foi originado na Escola Centro de Aprendizagem Nueva Lengua. Este modelo faz parte do movimento de alfabetização emocional, o ensino que fornece lições que auxiliam no reconhecimento de sentimentos, ligação entre pensamentos, reações e intuições. O objetivo da alfabetização emocional é de estimular mudanças, sugerindo proveitos na competência social e emocional. Os focos são fortemente relacionados com os domínios da inteligência emocional, sendo eles autoconsciência, controle de emoções, canalização produtiva das emoções, empatia, no caso, ler emoções, e lidar com relacionamentos. Apesar do foco principal não ser no aproveitamento e desempenho, é notória e significativa a melhora tanto no âmbito educacional como laboral e social. Logo, melhorar as soft skills ajuda a construir equipes de alto desempenho e, por conseguinte, de alta rentabilidade. E ainda vai mais além, pois quando as organizações investem nas competências sociais de seu capital humano, elas também influenciam positivamente o ambiente externo, ajudando as pessoas a se tornarem seres humanos melhores. E para concluir, nós queremos reforçar a importância da inteligência emocional não só nas áreas que nós abordamos aqui no nosso vídeo, mas também em todas as outras áreas da nossa vida. A inteligência emocional é uma teoria com alta aplicabilidade. E, como nós vimos aqui no nosso vídeo, na hora de desenvolver um Business Model Canvas, é muito importante levar a inteligência emocional em conta, porque ela pode causar soluções muito mais eficientes, mais pensadas, com muito mais empatia. E, afinal,
A inteligência emocional deve ser cada vez mais conhecida pelas pessoas. E aqui nessa página nós temos os integrantes do grupo que foram responsáveis por elaborar tanto o trabalho como esse vídeo. Nós agradecemos a companhia até aqui e esperamos que você tenha aproveitado bastante os conteúdos que nós passamos nesse vídeo. Até mais!